Bem-vinda, Leo, a mais um podcast, a mais um episódio. Desperte a sua leoa. Hoje nós estamos com um episódio especialíssimo. Prepara, tenha não só papel, caneta, quem sabe um cafezinho, um chá, mas a tua alma aberta para tudo que você vai ouvir, para tudo que você vai receber. E a gente já está aqui muito animadas para conversar com você. Eu recebo hoje uma mulher extraordinária. Eu tenho a alegria de chamá-la de amiga. Sheila Ortiz, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Deixa eu tocar a tua mão aqui. A gente vai unindo essa energia maravilhosa para trazer o melhor para essas mulheres que merecem despertar essa leoa dentro delas. Muito obrigada pelo convite, Sabrina. Estou muito feliz de ter você aqui. Eu lhe tenho um lugar muito especial no meu coração. E eu queria apresentar um pouquinho de como eu vejo a Sheila. Eu disse para ela, como você quer que eu te apresente? Ela, não, você me apresenta como você me vê. E eu vejo muitas coisas nela. E eu, na verdade, não quero te induzir. Eu já estou toda arrepiada. Eu quero que você sinta. E que ao final, inclusive, você vá conversar com ela e traga o que você sentiu de tão grandioso que ela carrega. Essa unção maravilhosa. Sheila é uma das consteladoras mais intuitivas, mais, eu diria, poderosas que eu conheço. Porque ela tem uma caixinha de ferramentas muito próprias, que tem um selo e que ela carrega com maestria. Esse também é um detalhe muito importante quando eu vejo a Sheila. Além de consteladora há muito tempo, ela também é psicóloga, ela é mãe de 2 meninos que nós amamos, ela é esposa, ela é uma professora como poucas, porque quando a gente fala na professora Sheila, a gente fala em alguém que tem paixão por transmitir o que ela sabe, em fazer com que o outro entenda aquilo que ela carrega. Ela é também uma cientista, ela é escritora. A gente vai entender um pouco mais sobre a faceta da escritora da Sheila. Eu estava falando para ela, amiga, libera esse conteúdo porque você precisa deixar o legado para as próximas gerações. Tem muitas coisas novas que estão sendo levadas ao conhecimento de todas nós, você precisa começar a perceber isso, mas que Sheila capta com excelência e você não pode ficar distante dessa mulher nunca mais a partir desse episódio. Então, isso é um pouquinho, porque senão eu ficaria aqui muito tempo falando sobre como eu vejo você, além de ter uma luz extraordinária, de sentir um perfume de Deus. Vocês vão sentir o perfume de Deus na medida que Sheila vai falando. Muito obrigada, Sabrina. Que delícia ouvir tudo isso. E o mais legal de ouvir tudo isso é sentir no coração uma verdade. É assim que eu me sinto mesmo. E é muito real, muito, muito real. Eu tava falando e me arrepiando, porque é como eu te vejo e é como realmente eu enxergo tudo que você faz, com tanta intensidade, com tanto amor, com uma energia de vida pulsando, e que essa energia de vida leve você ainda mais longe. Mas assim, a gente vê, a gente apresenta esse super currículo, e você também tem um super currículo, tá? Onde quer que você esteja, porque o seu currículo é o tanto quanto foi possível hoje. Mas a gente quer entender como a menina Sheila começou a sonhar, começou a idealizar e a construir essa jornada profissional, que é uma jornada de muito sucesso. E eu espero que você possa compartilhar para a gente, porque houveram muitos momentos, houveram muitas fases. E como é que a gente pode pensar e o que você sente de nos dizer que foi esse start inicial da menina? Olha, a gente pode responder essa pergunta pelo menos em 3 níveis. O nível concreto, o nível psíquico, né? Inconsciente e o nível espiritual. Ótimo. Então, se for para pensar, a nossa vida nos leva a várias experiências e desafios, e foi assim comigo. Quando eu era criança, era muito engraçado, porque eu sempre fui muito sociável. Eu sempre gostei muito de estar com outras crianças. E o meu pai, ele era gerente do Banco do Brasil. E naquela época ele se mudava muito de cidade. Então, a cada 2 anos, a gente estava numa cidade nova. Então, eu tive que lidar com o luto, né? Muito cedo, assim. Com 6 anos, era uma cidade, aí fazia amigo, era para outra cidade, aí depois era outra, sempre me mudando. Então, eu acabei desenvolvendo meio que uma proteção, sabe? Até para não vincular com as pessoas. Não vinculava, então eu tinha uma dor ali. E o interessante é que, ao mesmo tempo, os meus pais me davam meio que uma tarefa. Quando a gente estava numa cidade e vinha uma pessoa de fora, vinha, por exemplo, um funcionário novo para o banco, eu tinha que receber aquela pessoa, sabe? Ser aquela que dava, enfim, a fazer sala para a pessoa, As sabe? boas-vindas. As boas-vindas.
E apesar de às vezes eu achar aquilo um saco, eu também gostava, porque era uma forma de eu ajudar aquela pessoa a se sentir mais leve, diferente do que como eu me sentia quando eu chegava na cidade. Geralmente não era fácil. E aí, E era eu era só uma criança. E tô falando aí em torno de 8, 9 anos, 10 anos. E eu me lembro que na escola eu acabava por talvez necessidade de pertencimento, eu acabava sendo sempre aquela que agradava todo mundo, aquela que gostava sempre de mediar os conflitos, não me mexia em conflito, eu sempre queria resolver tudo. E as pessoas me viam como uma pessoa que podiam conversar. E aí os meus coleguinhas vinham pedir conselhos. Uau! E aí uma vez, eu nunca vou esquecer, eu estava na quadra de vôlei, eu jogava vôlei naquela época, criança, né? Adorava jogar esporte, era bem do esporte. E eu estava sentada e veio uma pessoa, eu estava acho que na sexta série. E veio uma menina do oitava série, né? Que é o que hoje, ensino médio, né? É, Fundamental, naquela época, ensino médio. Eu ensino lembro, médio. nossa, uma de sexta para o de oitavo é muita diferença. Sim. E ela veio falar comigo, dizendo assim, eu queria falar contigo porque me disseram que você é uma boa conselheira. E eu não lembro exatamente qual foi o problema dela, eu só sei que eu falei alguma coisa para ela que depois ela veio me dizer que ajudou demais. Falei, que loucura isso. Aí um dia eu tava na minha casa, né, lá em casa dos meus pais, eu pequenininha ainda, tinha o quê? Uns 11 anos aí já, né? E aí veio um rapaz, um menino mais velho que eu, pedindo conselho. Nossa. Sei que loucura isso. E eu pensei, Deus, será que você quer que eu faça esse tipo de coisa? Enfim, né? E eu já era eu era cristã, assim, desde sempre, né? Eu fui criada numa família cristã e eu sempre fui muito de conversar com Deus. E aí eu me questionava sobre o que eu ia fazer da vida. E aí, quando eu fui para decidir o que ia fazer, eu estava em dúvida. Eu quero fazer, porque eu gostava de negócios, eu brincava que eu era empresária. Eu gostava da parte de educação Engraçado que física. muitas facetas da Sheila, Muitas. tá? Se tu observar hoje. Sim. Daí, aí eu fui pro esporte, eu gostava do esporte demais. Então, eu queria fazer educação física, eu queria fazer administração, eu queria fazer psicologia, eu queria fazer tudo. Que legal. Aí, eu fui fazer orientação profissional, caí na psicologia e na educação física. Eu comecei educação física. Sério? Fiz especialização em psicologia do esporte. Eu trabalhei uma época com psicologia do esporte, né? Com a psicologia do esporte. E adivinha onde é que foi a minha área de inícios? Era paixão organizacional. Olha a administração aí, né? Ou Então, seja, você conjugou tudo. exato. E é engraçado que a gente acredita ainda hoje que tem que segmentar, né? Nossa, isso é uma coisa que eu já desconstruí e convido você que está ouvindo a desconstruir essa ideia que você tem que separar as personagens, as personas dentro de você. Você é uma pessoa única e integrada. E a gente vai falar sobre isso ao longo do caminho, porque a maior liberdade para um ser humano é descobrir essa integralidade. Não tem coisa melhor. Enfim, quando eu fui para trabalhar, comecei a trabalhar, minha jornada, né, de trabalho, eu comecei numa grande empresa, né, na Malve Malhas. E na época, a Malve patrocinava um time de futebol. Uau. Era de Jaraguá do Sul, então era o time da Malve, era campeão nacional, tinha o Falcão, que é o melhor jogador do mundo. E me convidaram para trabalhar como psicóloga do esporte. Então, eu associei ali a psicóloga organizacional, a psicóloga do esporte, e eu também acabei trabalhando com clínica, porque eu trabalhava muito, e aí às vezes as pessoas tinham uma dificuldade, eu ia falar com o líder e tal, eu via que a questão não era profissional, ela era pessoal. E eu marcava depois o horário para conversar com aquela pessoa, então eu acabei fazendo de tudo um pouco. Então foi uma grande escola, eu sou muito grata a essa liberdade que me deram para atuar lá dentro. Mas a menina Sheila tinha muitas dores. Então isso aí eu digo que é a parte comportamental, é o lógico que foi seguindo. Só que lá no meu inconsciente eu tinha travas, eu tinha problema com não poder entristecer. Então eu vivia lutos e eu tinha síndrome da Poliana, inclusive eu falo sobre isso no meu livro, que vai ser lançado agora. Que maravilhoso! Então eu tinha, sabe aquela coisa do jogo do contente? Síndrome da Poliana, não sei se vocês leram aquele livro, Poliana Menina, Poliana Moça, que tudo para ela tem um lado bom, O livro é para ser lindo, só que ele foi introduzido na minha vida como uma regra. Não tinha o direito de ver o lado ruim das coisas. Se apropriou disso. Não, e não só isso, a minha mãe fazia isso com a gente. Ela dizia assim, não, veja o lado bom, bola para frente. Então eu passei a negar a tristeza dentro de mim. Eu passei por isso. E aí depois para recuperar, meu Deus do céu. É muito difícil. Parece que a gente vai entrar em depressão, né? Mas acessar a nossa tristeza, nosso direito, né, de estar triste, porque todas as emoções são necessárias. Às vezes você quer reprimir a raiva. Reprimir a raiva, você vai ver o que acontece. Ou fica doente, ou vai acabar destruindo um relacionamento severamente. Então as emoções precisam ser conhecidas por nós, né? Essa visita interna eu tive que ir fazendo ao longo da vida. E aí, por minhas necessidades pessoais,
por conta do estudo, eu quero ajudar as pessoas, né? Esse era meu discurso, eu quero poder ajudar as pessoas. Quando eu era pequenininha, eu dizia assim, Deus, usa meu coração para amar as pessoas. Ai, que Só que é linda. lindo, só que isso foi muito ingênuo por muito tempo, E entendeu? pesa em algum momento Claro, da porque eu vida. me tornei salvadora, eu queria ajudar todo mundo. E aí, quando eu fui aprendendo que eu tinha que ter o meu lugar, e do meu lugar era muito mais forte, e a minha vida foi ficando muito mais leve. Então, essa desconstrução, né, das minhas ideias, das minhas crenças, daquilo que falavam, né, que eu era, que eu digo que a gente nasce e cresce numa mentira. É muito duro ouvir isso, mas é verdade. É poderoso. Nós nascemos e crescemos numa mentira. A mentira que contaram sobre nós. Ah, você é assim, você é assado. Eu acreditava que eu era atrapalhada, que eu era distraída, que eu era desorganizada, eu era não sei o quê. Eu fiquei com muitas crenças na minha cabeça. Eu era doente. Sabe? Ah, é doente porque passei por muitas doenças, muitas, problema de imunidade, enfim. Então, o autodesenvolvimento passou a ser uma necessidade para mim, para que eu pudesse acessar minha identidade. Porque eu não era aquela filha que era doente, eu era sensível, mas ao mesmo tempo eu era dura, né? Então eu não me dava o direito de acessar minha sensibilidade, e hoje eu sou conhecida por ser sensível. Então eu tive que desconstruir tudo que eu acreditava sobre mim, tudo que os outros diziam que eu era, e fui desconstruindo e acessando o meu eu. Então, quando você fala tudo isso dos papéis e tal, e dessas várias formas de ser, eu digo que todos nós precisamos encontrar um lugar, e acho que é para isso que a gente está na Terra, e é para isso que a gente tem que evoluir. Se chama liberdade. Você acredita a vida inteira que quer ser feliz, né? Ah, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. As pessoas nem sabem o que é felicidade. Não existe felicidade sem liberdade. O desejo da tua alma é ser livre, é ser quem eu nasci para ser, é ter uma identidade assim refinada, né? E é muito importante isso. Sabrina, esses dias eu comprei um gato, uma gatinha. Aí ela é um Maine Coon. Não sei se vocês conhecem, o Maine Coon é um gato, é o maior gato doméstico do mundo, né? Não. Ele vai crescendo e vai ficando gigantesco, ele chega a 1,20 m. E é muito interessante que essa gatinha, ela tem uma postura, não sei se vocês já viram a diferença de vira-lata e raça. Gatos e cachorros, observem isso. O cachorro de raça e o gato de raça, ele tem uma postura. Tá? Diferente. Diferente. Sim. As pessoas olham para ele e dizem, esse é de raça. Elas já compram ele, você paga caro por um gato de raça, porque é de raça. Olha só, você já retroalimenta isso no próprio gato e em ti mesmo. Esse meu gato é de raça. Sabe o que acontece com o gato? Ele vai assumindo a postura dele. Eu sou de raça. Ele Entendeu? se apropria. Ele se apropria. Aí ele senta diferente. Ele mia diferente. Ele faz diferente dos outros. E o vira-lata? Ah, isso aí é vira-lata. Isso aí come qualquer coisa. É bonitinho. É bonitinho. As pessoas tratam o vira-lata, muitas vezes, como que não tivesse valor. Ah, pode comer qualquer coisa. Nem dão o melhor alimento. Ah, não. O de raça vai dar a ração certa. Levar para as coisas. Pedigree. Tem pedigree. E aí, isso eu faço uma analogia com a nossa vida. Muitas vezes a gente se trata como um vira-lata, que pode qualquer coisa, que merece qualquer coisa, que aceita migalha, que cai no chão. E aí, esses dias, eu tirei uma foto da Lady. Lady é o nome da gatinha. Eu fiquei assim, ó, olhando para ela um tempo, assim, ela não tá fazendo nada, ela só tá sentada. Coisa mais incrível, ela tava com uma postura. Eu fico me perguntando quantas vezes a gente não traz na nossa identidade a postura de quem somos. Eu olhei para aquela gata, tirei uma foto, fiz uma postagem, falei, olha a postura dessa gata. Ela sabe quem ela é. E você sabe quem você é? Poderoso. Com que postura você anda na vida? Você anda com a cabeça assim, ai, minha vida tá um tédio. Olha como muda, né? A energia baixa. Você vai atrair mais coisa ruim. Ó, só em você fazer isso aqui. Quem eu sou? Eu sou filha da minha mãe e do meu pai. Eu, no caso, a Maria Helena Ortiz da Silva, do Pedro Pereira da Silva. É de Deus, né? Carrego em mim. É isso que a gente tem que pensar. Você tem que falar isso agora para você. Peraí, quem eu sou? Arruma a tua postura e diz, olha, eu sou filha de, né? Da mãe completo, do pai completo, falando dos biológicos, tá? É importante você saber disso. E você, puxa vida, todos os meus antepassados estão aqui dentro vibrando em mim. Né? A minha avó, meu avô, o preço que eles pagaram. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o preço que a minha família pagou para eu nascer. Eles abriram caminho para eu nascer. E eu sou filha amada de Deus. Nossa, isso é poderoso demais. Então eu vou parar de acreditar nas mentiras que contam a meu respeito. É um verdadeiro reset, né? Exato. E a vida inteira, a gente que estuda psicologia, na psicologia a gente aprende o oposto, Sabrina.
A gente aprende que a identidade, ela é uma construção. Por quê? Porque a psicologia não leva em consideração a questão espiritual. Ela leva as questões mentais. Mentais. E E ela aí, fica recortada, né? Me corrija se eu estiver errada. exato. E é uma visão de mundo muito importante, né? A gente precisa saber de neurociência, a gente precisa saber, né, dos mecanismos, né, tanto de defesa quanto de recursos que nós temos para poder desenvolver na vida. Isso é fantástico. Não dá para excluir nada. Só que se a gente for para pensar, essa identidade real, ela não está sustentada na nossa mente, naquilo que a gente acredita, ou na nossa criação, ou, né, onde a gente nasceu. A nossa verdadeira identidade está sustentada na espiritualidade, no nosso espírito, nossa alma. Depois, a maneira com que você vai expressar isso na Terra tem a ver, sim, com a convivência com os seus familiares, com como você foi educado, aonde você nasceu, as crenças que a tua família carrega, como que a tua mãe falava, né? Como que ela te chamava. Às vezes, um apelido que te chamava quando era criança, você carrega como dor até hoje. Total sentido. Não é? E que quando criança parece bobo, é só uma criança, logo ela esquece. Ai, bobagem, né? E por mais que isso tenha parecido simples em algum momento, é exatamente o que Sheila falou, você está carregando isso. Exato. Lá em casa eu tenho um cuidado por saber disso, né? Eu digo assim, eu peço para Deus sempre, Deus, que eu seja a mãe que os meus filhos precisam. Não a que eu quero ser, e muito menos a que eles querem que eu seja, mas que eu seja a mãe que eles precisam, que o Senhor quer para eles. E aí o meu cuidado é para não bloquear, né? Tipo, o grande avanço que eles vão ter. O nosso trabalho como pai, como mãe, é a gente podar o que precisa, principalmente as ervas daninhas que vão surgindo, enfim, a gente vai cuidando, mas eles têm que crescer na sua magnitude, né? Na verdade, que só eles carregam. Eu não carrego, né? Você não carrega, eles carregam a verdade, assim como eu carrego a minha verdade, meus pais têm as deles. A gente não pode achar que o fato da gente carregar os nossos antepassados dentro da gente nos torna misturado. Buscar a ordem no nosso sistema é encontrar a nossa legitimidade. Eu sou única. Sabrina é única. Mesmo que tenha lá, a gente sabe que tem a mãe, o pai, os avós, bisavós, tudo dentro da Sabrina, mas ela é única na linguagem, ela é única no ser, no olhar, no jeito dela transitar na vida, ela é única. E a missão que Deus colocou no coração dela e o propósito são únicos para ela, diferentes da família. E a gente precisa assumir isso. E eu sei disso em relação aos meus filhos. Eles vão ter uma missão que eu não sei o que é, mas é deles. E o meu trabalho como mãe é cuidar para eles não bloquearem isso dentro deles. E aí, como tem 2 filhos, né? O Eduardo e o Heitor, e o Eduardo é mais elétrico, o Heitor eles conhecem, né? O Heitor é mais calminho, o Eduardo é todo elétrico. Eles são maravilhosos, maravilhosos. Vocês têm que conhecer, vocês vão seguir Sheila, vocês vão sentir um pouquinho do que é esses meninos. Eles são muito fofos mesmo, muito inteligentes. Só que, como toda criança, às vezes tem as briguinhas. Normal. E aí, quando o Eduardo, ele pega e olha pro Heitor, ele diz, seu burro. Qualquer xingamento, eu levanto a mão, eu digo assim, ei, você pode falar como você se sente, mas nunca agrida o teu irmão dizendo que ele é burro ou qualquer outra coisa. E aí o Heitor fica muito triste. Eu digo assim, Heitor, não permita que nenhuma palavra entre no seu coração, porque isso não é sua verdade. Você por acaso é burro? Ele, não, então acredite no que você acredita. Perfeito. E como os caçulas sentem isso, porque eles têm uma admiração pelos seus irmãos mais velhos. Lá em casa não é nada diferente. Quando o Gui se exalta em algum momento com o Henrique, traz uma palavra mais dura, a gente sente aquilo, e eu faço sempre essa intervenção com o Cris também, como aquilo toca como uma flecha poderosa. E um gatilho é acionado a partir daquele contexto. É exatamente isso que você falou. Imagina nós que não tínhamos tanta compreensão ao longo da nossa infância, que vivemos isso também, né? Nossa, demais. Eu passei uma vida inteira com problema de autoimagem, distorcida. Eu fui curar minha autoimagem como na adulta. Eu me achava horrível. Olha que poderoso isso. E aí, porque eu me achava feia, porque eu era uma criança gordinha, de óculos redondos, aqueles óculos de garrafa, tudo de garrafa, sabe? Que antigamente não tinha tanta tecnologia como tem hoje. E as lentes eram grossas. Nossa, terrível. E ainda por cima, dentusta. Aí eu usava aparelho, e usava aqueles aparelhos extrabucal. Tinha um apelido para ele, freio de alguma coisa, não lembro, mas aquele extra. Isso. Nossa, aí pensa, né? tinha um Eu nome, sofri tinha um bullying apelido. Muito. demais na escola. Sabe o que eu fazia para compensar? Sim. Eu acabava estudando mais que todo mundo e tirava nota mais alta que todo mundo. Aí eles me respeitavam. Ah, é a feinha, não sei o que, não sei o quê, mas é a CDF da turma. Foi a forma que você encontrou. Foi. E acabou que eu me protegi muito pela intelectualidade.
Então, eu desde pequeno estudei muito, eu sempre tive notas altas, aquela coisa toda. Eu era muito cri-cri, sabe? E até hoje eu sou, tá? Não vou mentir. Até hoje eu tenho o meu lado de, será que isso é verdade? Nossa, pra você ter uma ideia, Sabrina, na faculdade, Ah, todo mundo estudando. Eu fazia psicologia, eu fiz psicologia na Federal de Santa Catarina, que é uma faculdade, na minha época, era, nossa, poderosíssima, muito boa. é conhecidíssima, né? Muito, muito boa. Aí, o que que eu fazia? Eu lia livro e eu discordava. Não, isso não faz sentido, eu vou pegar outro. Pegava outro livro, para poder confrontar um com o outro. E eu me lembro uma vez, numa das disciplinas, lembro bem do professor Rafael. Ele era um professor muito rígido, lá em Federal, né? Nem sei se trabalha ainda, se aposentou. Era muito bom, muito bom. E eu gosto de ser desafiada. Então, assim, eu sempre fui aquela que eu pegava o trabalho mais difícil, o tema mais complexo, para estudar o mais complexo. Porque eu pensava, se eu entender o mais complexo, o mais simples vai ficar mais fácil. Sim. Aí eu me lembro uma vez que teve um trabalho de escola, né, da faculdade que mandaram fazer, escola, né, era faculdade. E todo mundo fez e tiraram nota baixa, e eu tirei 10. E ele veio explicar para mim por que, que eu tirei 10 e mostrou para a turma, porque eu não concordei com o que estava no livro, para mim não fazia sentido, eu contrariei, busquei outras fontes e eu fiz o meu posicionamento com base naquilo que eu vi. E ele dizia realmente que aquele livro tinha um erro e ele estava testando a gente para perceber se tinha. Nossa, que poderoso isso! Então não acredite em tudo que você lê, em tudo que você escuta. Não é porque uma pessoa carrega um diploma maior que o seu, no sentido de, estudou não sei aonde, não sei o quê, que ela sabe mais do que o seu coração. Então a gente tem que aprender a fazer perguntas. Não dá para acreditar em tudo. A vida não cabe no látis das pessoas. Exato, Não é? exato. A gente tem que sempre consultar o coração, sabe? E assim, peraí, isso faz sentido? Isso foi para mim mesmo? Né? Porque não é porque uma pessoa tá num palco ou tá com o microfone na mão que ela tem autoridade sobre a sua vida. Seus pensamentos você tem que vigiar. Por isso que não é nada separado, né, Sabrina? Não. A importância de ter Deus, relacionamento íntimo com Deus. Por quê? Porque aquilo que você estuda, ou ele vai te ajudar ou vai te atrapalhar. Uma pessoa que você modela, ou ela vai te ajudar ou ela vai te atrapalhar. Então tudo depende do quê? Quanto mais conectada com Deus você tá, mais o discernimento vem. A minha maior busca sempre, eu peço para Deus discernimento. Devo escutar essa pessoa sim ou não? Isso é sério, né? Porque Muito. é Isso assim pode mudar uma vida. total. Muda uma vida. Agora, entenda profundamente o que Sheila está dizendo. Isso não é superficial, entende, Leoa? Isso é bem profundo, né? E só através dessa conexão com ele para a gente ter discernimento. Fala mais sobre isso. Muito legal isso que você trouxe. Nossa, para mim a maior busca da minha vida é discernimento, sabedoria e obediência. Por que isso? Porque você precisa de sabedoria para saber o que vai fazer. Discernimento entre o sim e o não, o certo e o errado. Eu tenho uma imagem dentro de mim. Eu digo assim, Deus, eu quero a tua mão na minha cabeça. Imagina a mão de Deus na minha cabeça. Eu digo assim, não, que eu não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que eu seja obediente naquilo que tu fala no meu coração. Hoje tem demais, principalmente hoje, gente, eu peço assim, ó, de todo o meu coração. Coisa demais na internet. Tem gente que tem muitos seguidores e fala muita bobagem. Toma cuidado, porque no Brasil existe uma crença de que quanto mais seguidores você tem, mais autoridade você tem. Não é Boa. verdade. Eu tenho professores, por exemplo, que foram antigos de constelação familiar, que nem seguidor tem, porque não usam Instagram. E são uma sabedoria. Uma riqueza. Riqueza. Então, assim, ó, a gente às vezes quer ir pra fama. Isso é muita coisa do Brasil, você sabe, mas nem todo lugar é assim. Tem lugares que valorizam muito mais o conteúdo do que, né, quantidade de seguidores, isso, aquilo. Então, às vezes, a gente... Uma boa vida. Valoriza uma boa vida, né? Exato. Que é como você está dizendo, pautada num conhecimento, numa robustez, e não necessariamente, e não que isso não tenha o seu lugar, mas a gente parece que inverteu as coisas numa vitrine. Exatamente Exato. o que você E a está gente dizendo. quer modelar, às vezes, uma história que foi construída a duras penas por alguém. E diz assim, você consegue. Não, se eu conseguir, você consegue. Só que, peraí, se eu conseguir, você consegue, essa frase é muito usada hoje. Se eu posso, você pode. Mas a pergunta é para você? Boa. É para mim? Será que isso que eu escuto na internet, as comparações, eu sei que você faz muita comparação, você vai lá na internet, compara a sua vida com as outras pessoas, isso não traz discernimento. Discernimento nunca vem com referência nos outros. Discernimento é interno, é você com você. Se você quer exercer algum tipo de comparação na sua vida, que seja você hoje com o seu passado.
Quero me comparar com quem eu fui ontem. Estou sendo uma pessoa cada vez melhor? Estou sendo mais perto de mim? Poderoso isso. Eu costumo dizer que a vida é... As pessoas dizem que elas querem ser melhor. E me veio muito um discernimento sobre isso. Recentemente, falei, para de buscar ser melhor. Comece a buscar ser você. Porque quando a gente tem essa postura, eu quero ser melhor, a gente perde o discernimento em relação à nossa referência. Eu quero ser melhor o quê? Para quem? Comparado a quê? Quanto mais eu me curo, quanto mais eu desconstruo o que acreditavam sobre mim, ou o que eu acreditava sobre mim, mais eu perto de mim estou. Então, o que é ser melhor de verdade? É você ser você mesmo. Então, isso te aproxima de Deus, te aproxima da chama divina, te leva para obediência, te leva para discernimento. Mas o que as pessoas fazem hoje em dia, Sabrina? Elas olham, o que fulano está fazendo, o ciclano está fazendo, e você vai imitando o que o outro está fazendo. Tá todo mundo dentro de uma forma, né? Exato. Em tudo, no externo e muitas vezes dentro da linha de comunicação e do estilo de vida, que é algo tão poderoso e é tão personalíssimo. Exato. E personalíssimo. Eu acho que essa é a palavra. Então, o fato de uma pessoa viver uma vida do jeito dela, você pode se inspirar na vida da pessoa? Pode. Mas com base nas suas referências, o que para mim é possível? Porque senão tem muita gente deprimindo. Muitos. Inclusive grandes players estão deprimindo. Grandes nomes estão deprimindo, por quê? Por causa da cobrança, a exposição, é muito complicado. Então, olha para a tua vida, busque referências em você, na sua história, né? Quem é você de verdade? Eu acho que essa é a grande busca. E aí você pode olhar para a vida das outras pessoas e buscar inspiração? Pode, mas os recursos quem vai usar você vai usar os seus próprios recursos. Cuida para não ir num caminho de aceleração com armas que não são tuas, recursos que não são teus. E aí o que acontece? Você vai, acelera e pum, cai. Você tem que tomar muito cuidado. Sabe, Sabrina, isso aconteceu comigo recentemente. Na verdade, não foi tão recentemente, foi ano passado, faz um ano. Eu vim pra Alphaville, né, como você sabe, e aí teve uma hora que eu senti no meu coração, preciso... Senti no meu coração enganoso, na minha mente. Tá. Preciso acelerar, preciso e crescer. E a mente mente, né? A mente mente. Preciso crescer, não sei o que, não sei o que. E aí, quando eu tava aquele... Tipo, preciso... Entrando no clima aqui, em Alphaville, tem muita coisa do fazer. Tem, é e muito aí, forte, E eu né? tinha recém-casado, né? Casei pela segunda vez em junho do ano passado. E aí e eu queria acelerar, trabalho, não sei o que, daí eu fui pra oração. Né? Eu sempre volto pra oração, eu não faço as coisas sem oração. Mas olha só, anota isso. E assim, detalhe, eu tava brigando comigo mesma, porque eu queria acelerar. Mas, para ter discernimento, eu não fiz do meu jeito, fui pra oração. Adivinha o que Deus fez comigo? Ele falou assim... Conta pra nós. Ele mandou ir para um curso, que era de 5 dias, pra toda a família. Fui. Tá bom? Vou. Todo mundo. Levei babá, filho da babá, foi todo mundo para um curso. Fiquei de quarta a domingo, a segunda lá. Quarta a segunda. Fui pro curso e era um curso que era de constelação. Então, para mim, não fazia muito sentido. Eu sou consteladora há 10 anos, então, mas tudo bem. Deus mandou, eu vou obedecer. Né? Eu sou bem assim, não entendi muito bem, mas vai. Não dá pra ativar o racional o tempo inteiro. Não dá. Aí tá bom, entendi. E a minha questão era, eu quero acelerar, não sei o que, não era? O que eu preciso para acelerar? Era a minha pergunta. Cuidado com as perguntas. Quando a gente abre o coração para que Deus fale com a gente se surpreende. Aí eu fui. Primeiro dia, nada. Tá bom, mas vou ficar. Deus falou que vai ter uma coisa para mim, vou ficar até o último momento do, né? O último tempo. Mas na expectativa. Na expectativa, Deus vai falar comigo através desse trabalho. E daí, de repente, o professor, ele traz uma pessoa para constelar. E eu fui representante de uma filha dessa cliente. E essa cliente, ela trouxe uma questão, que era, por que eu não consigo prosperar no meu trabalho? Ela já era consteladora há muito tempo e tal, não dá para prosperar. E o professor deu um grito. Eu nunca vi igual. Ele berrava e dizia assim, eu estou fazendo isso daqui há mais de 20 anos, eu não aguento mais ver as mulheres dizendo que não prosperaram. E os teus filhos? Ele gritava. E os teus filhos? Maternidade também é prosperidade. E começou, gente, eu me arrepiava, né? Eu no lugar da filha sentindo aquilo ali. E aí ele dizia, e foi muito forte isso, ele tinha umas 300 pessoas na sala. E aí ele perguntou, quem aqui sonha em ter um filho e não conseguiu formar sua família? Mas muita gente. São acho que muitas. Um terço das mulheres levantaram a mão.
E você? E ele olhou para a cliente, porque, claro, né? Ele foi duro porque ela é cliente há muitos anos, ela tem confiança plena Eles têm uma nele. relação. Não, e também tinha toda uma lógica por trás dessa dureza. O campo estava pedindo O campo isso. estava pedindo, sim. E aí ele foi muito duro, ele falou assim: você tá reclamando? Você acha que ela tinha 3 filhos, sei lá. Você tem algo que a maioria daqui quer e não consegue. E você tá dizendo que não prosperou, cara. E eu no lugar da filha. Quando ela vem e olha para a maternidade, se reconcilia com a maternidade, vendo a grandeza da maternidade, eu entendi tudo. Quando eu saí daquela constelação, eu no lugar da filha, falei: Deus, eu entendi. Você tá mandando eu frear. Era a resposta. Era a resposta. E eu achando que eu tinha que acelerar, e Deus mandou eu frear. Ele falou sim. E eu entendi essa ordem. Então, assim, ó, quer prosperar? Quer seguir na tua vida? Entenda que existe uma ordem. Precisava investir como esposa, meu lugar de esposa, meu lugar de mãe. E era um lugar novo, Não, claro que sim, né? imagina uma Era um família lugar nova. novo, um ambiente novo, os meninos Total. num lugar diferente. Pra onde era a minha zona de conforto? Trabalho. Trabalho. Trabalho é a minha zona de conforto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Porque a gente vai para cair na zona de conforto, eu vou fazer o melhor aqui. Mas a nossa aprendizagem, às vezes, está justamente naquilo que não é, que é novo, né? Que não é conhecido. Então, por mais que eu fosse mãe, eu era uma mãe presente, sempre fui uma mãe presente, eu estava num contexto novo, tu sabe? Então, assim, ó, casada recentemente, uma família, uma nova família, né? Sendo construída, morando, né? Um padrasto. E foi, ai, olha, esse discernimento, sobre discernimento. Discernimento vem a uma Você deu uma pergunta aula interna. prática de discernimento, muito bom. E foi muito maravilhoso. Hoje eu sou muito grata. Eu digo assim: Deus, agora eu entendi. Eu vou acelerar quando você mandar. Quando você mandar frear, eu vou frear. Eu vou tomar sempre cuidado. E a mulher tem que ter esse cuidado. A mulher tem que ter, mais do que o homem. Até porque, ao menos dentro do meu modelo de criação, nós não fomos treinadas e educadas para isso. Eu sempre ouvia da minha mãe: faça, não dependa. Você tá vendo? Hoje, o dependente de seu pai é a pior coisa que pode acontecer na vida. E ela usava muito esse exemplo: você ter que pedir, Sabrina, dinheiro para fazer uma unha, para comprar uma calcinha. Engraçado como elas fixam na ideia da unha, muitas mães, né? E da calcinha. Nem pensar. E de outra banda, sempre vi meu pai nesse modelo, dentro dessa dinâmica. É duro, filha, e ele me levava junto, né, como primogênita. Você tem que aprender desde cedo. Aos 11 anos eu comecei a trabalhar com ele. É de domingo a domingo. Se não for assim, não vai funcionar. Você precisa trabalhar duro. Não fique em momento algum sem fazer nada. E eu vim com essa programação. De um lado, minha mãe dizendo que eu não dependesse, do outro, meu pai me trazendo esse fazer, mas um fazer até disfuncional. Porque eu cheguei, eu não sei se você viveu isso, e ainda me trabalho a sentir uma escassez tão profunda que eu sei que toca você, de sentir o incômodo de não ter nada para fazer. Porque eu tinha sempre a sensação de que se eu estivesse sem nada para fazer, eu estava sendo improdutiva e eu ia perder alguma coisa. Ia me faltar alguma coisa, sabe? Feito, esse é um treino que eu tive que fazer na vida. Nossa. Meu Deus do E céu. é duro, hein? Gente, a gente não tá dizendo que é fácil. Sabe a síndrome das pernas inquietas? Uhum. Eu era assim. Eu tava falando contigo e mexendo aqui. Ia estar mexendo aqui. E a cabeça? Eu era muito ansiosa, né? Muito controladora. Nossa senhora, as mulheres hoje em dia são muito controladoras. A gente precisa soltar esse controle, né? Pra confiar mais na vida. Dentro de todos esses aspectos da cura, né? A cura psíquica. Que você falou que começou a perceber, né? Exato. E aí, essa coisa do que tu falou de descansar, de não fazer nada, de parar um pouco. Ai, socorro, desesperador. Nossa, hoje em dia é um treino, eu tenho que marcar hora. Eu também. marco hora pra mim, digo assim, ó, por exemplo, quinta-feira à tarde não marca nada na minha agenda, que eu vou ficar em casa de perna pro ar, né? Mas é treino. É treino, assim, ó, tem que se obrigar a fazer. Agora, se você fizer isso muito tempo, aí você já começa a entrar na inércia do não fazer, né? Sim, Então, é uma equalização, né? Equalização, exato. Porque a gente tem que produzir. Por exemplo, eu tenho uma coisa assim, eu tenho eu sou muito disciplinada, mas eu gosto das coisas intensas, como você falou, eu sou muito intensa. Então, assim, ó, eu quando eu vou trabalhar, às vezes eu vou dar por exemplo, agora eu vou fazer um processo com o coração, eu falei pro Gilmar até, e ó, eu vou te convidar para fazer junto. Vai convidar algumas pessoas, eu quero fazer salmos para a vida. Ai, que lindo. A maior parte das pessoas fala de provérbios, né? Mas eu senti no meu coração de orar com as pessoas, de fazer uns salmos para a vida. E você acredita que não à toa eu tava com isso queimando no meu coração e eu gravei o Salmo 23. Foi
Foi. É um dos meus Eu falei, preferidos. eu falei para Cris, eu falei, e é o salmo que o meu pai também sempre me trouxe. Dentro dessa mesma dinâmica, ele repetia o tempo inteiro para todos nós, né? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Quero falar sobre esse salmo antes, daqui a pouco. Deixa eu Mas, só completar esse raciocínio que eu falei completa esse da raciocínio. intensidade, né? Tá, Aí eu quero fazer. Aí o que que eu sou? Eu sou assim. Vou fazer. Aí eu vou começar uma coisa, eu começo, tipo, certinho, né? Digamos, toda segunda, quarta e sexta, e segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, intensamente por um tempo. tá, Aí chega uma hora que eu não quero mais, enjoo. Agora chega, não quero mais ficar gravada no segundo, quarta e sexta, né? tá. Aí, por exemplo, faz 2 anos que eu tenho um clube Mulher de Seda nas terças-feiras pela manhã. Maravilha, é um dia só. E não importa onde eu esteja, eu acordo pela manhã e vou lá e dou a aula para elas, né? Que faz parte do clube. E quando eu trago convidados também. Quero, inclusive, que você um dia vá Vai lá ser dar aula uma... para as minhas alunas. E aí, só que eu não gosto, Sabrina, da coisa de a vida toda, o tempo todo igual. Eu tenho essa minha personalidade. Eu sou colérica sanguínea. Eu te Então, entendo. assim, Enjoa, o né? conforme para mim não. Nossa senhora, é muito pequenininho aqui. Para quem estuda DISC, né? Eu tenho pouquíssimo do conforme, do estável, né? E o mais é o dominante mesmo, influente. Que nos temperamentos é muito colérico sanguíneo. E eu tive que desenvolver muito essa minha habilidade de parar, não sei o quê e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, eu tenho que respeitar a minha força. A minha força está na intensidade. Por exemplo, você vai fazer um curso comigo, começa, por exemplo, o curso sábado de manhã, o grupo já sabe, esquece o horário para almoço. O mais importante é o resultado do grupo que está acontecendo aqui. Esse último final de semana, a gente foi até às 13h30 da tarde, das 8h30 da manhã às 13h30 da tarde. Teve um que nós não paramos para almoço, nós fomos parar às 10 horas da noite direto, porque tinha muito trabalho. E assim, todo mundo naquela. Parece que tu entra no Kairos, né? Naquele desenvolvimento. E aí você fica, não vou parar. Porque a intensidade, o meu campo sustenta. Até para não quebrar. Exato. É o meu jeito. Já tem gente, não. Eu tenho um amigo meu que eu amo o trabalho dele. Eu admiro. Eu digo assim, eu não consigo ser assim, cara. Eu acho muito legal. Ele é pontual. Metódico. Metódico. Começa o horário certo. Nunca atrasa. Aí tem o horário certo do coffee break. Aí tem o horário certo do almoço. E volta tudo no horário. Termina no horário. Tudo metodologia certinha. Eu digo, nossa senhora, eu não sei fazer isso. Eu sou muito intensa. Eu vou... Mas essa é você. É muito engraçado, essa coisa da intensidade. E a gente tem que se respeitar também, né? Tem vezes que eu penso, não, tô muito cansada, preciso ir para um resort e ficar lá de perna pro ar 5 dias, né? Ou preciso de águas termais. Eu sou assim. Sim, fala pra nós. É muito essa coisa do fogo, né? E também é o meu jeito, e cada um tem o seu jeito, né, de funcionar. Tem gente que gosta das coisas mais certinhas, e, né, tipo, o Gilmar é mais regradinho, assim, para algumas coisas, o que é bom, porque daí contrapõe, né? O filho, o Heitor, também é muito regrado. Meu Deus, ele que me traz pra rotina. O Heitor é assim? Nossa senhora. O Heitor, tipo, vai tomar café da manhã, todo dia em família, tem que... O almoço, a mãe, vamos orar, vamos não sei o quê. Ele é todo cheio da regra, horário certo de dormir às 9 horas, ele tá que tá na cama. Ele pede. Olha, que lindo. E aí me educa também, né? Tipo, a cuidar com isso. Faz parte do aprendizado, né? Exato. E assim, dentro do teu jeito de ser, eu quero falar para as leoas isso, não se cobre tanto. Boa. Entendeu? Porque você tem o seu jeito. Então, por isso a importância, eu volto a dizer a questão de não se comparar. Se eu me comparar com esse meu amigo, eu vou ficar sempre frustrada, porque eu não consigo. Dúvida. Eu duro um tempo e depois não consigo mais. Não é você. Não, e é uma energia que iria me desgastar ao invés de me ajudar. Eu ia estar altamente estressada, desgastada, rígida. Exato. Porque haveria uma zona de desconforto muito grande dentro desse padrão. Exato. Agora, não é fácil fazer esse discernimento. Por isso que eu acho que tua vida muda com esse podcast. Comece a aplicar 1% ao dia isso. Porque se nós não tivermos uma identidade ativada, nós não soubermos realmente quem somos, Sheila, Sabrina, você, todos nós, a gente olhar para um determinado modelo que nada tinha que ver com a gente e entender aquilo como certo. E olha a vida de sofrimento. Isso é uma coisa que eu tenho me incomodado. Por que a gente passa a vida sofrendo? Não que não haja tribulação, é bíblico, nesse mundo tereis aflições. Mas o que eu percebo é que me parece que a gente está invertendo essa ótica. Como se o sacrifício fosse te fazer alguma coisa. Exatamente. Assim, isso é muito bom de você falar. Porque a vida já tem sacrifício. Sim. E a vida já tem naturalmente. Mas por que a gente cria mais, né? Ou seja, para que a gente vai se esforçar, às vezes, para poder atrair mais coisa ruim? Então, assim, deixa que as coisas ruins vão acontecer igual. Mas, assim, no meio do caminho, a grande questão, e assim, o aprendizado da minha vida dos últimos 2 anos é desfrute.
É você desfrutar de quem você é, desfrutar da presença das pessoas que você é, desfrutar dos lugares que você gosta, desfrutar da comida que você curte, dos lazeres da vida. Então, assim, o desfrute tem que ser cotidiano. Cotidiano significa diário, todos os dias. Não é assim, ó, vou trabalhar e daí vou descansar. Isso é uma coisa que eu prego na minha vida. Mesmo que eu seja intensa, eu tenho que ter meu momento de lazer, meu momento de, sabe, de curtir. Descompressão. Preciso disso todos os dias. E aí é muito importante isso, porque você pode estar acelerada com um monte de coisa para fazer, mas você não pode sucumbir às obrigações, como se tudo fosse pesado. Então, o bom do nosso trabalho é que eu amo o que eu faço. Às vezes, quando eu vejo, eu estou envolvida e me divertindo demais. Eu sempre usava essa questão de que eu me divirto com o que eu faço. Só que mais do que isso, não é só você se divertir com o que você já faz e gostar do que você faz. É você tirar um tempo só para você, para se conhecer, para que você consiga perceber o merecimento que você já tem. Você não conquista merecimento. Merecimento você já tem por ter nascido. E você é filho de Deus. Merecimento já existe. Tá? Automerecimento, merecimento não é uma coisa que você deveria ter que trabalhar em terapia. Você deveria ter só a consciência de que você merece tudo que é bom nessa terra. E você precisa reconhecer e acessar. Porque assim, a vida te dá um banquete todos os dias. Todos os dias tem um banquete esperando você. Mas você é que vicia nas mesmas coisas. Vai lá e come só ovo. Come só o pão. Né? Come só, sei lá o que tem lá, a mesma fruta. Sabe, fazendo uma analogia. A verdade é que o banquete está aí. E você precisa reconhecer que a vida está te dando a oportunidade de desfrutar de diversas formas. Inclusive com pessoas diferentes. Se a gente não tivesse aberto mão da nossa terra, a gente não estaria convivendo, se conhecido, não estaria aqui nesse podcast. Sim. Né? Vivendo novas experiências com novas pessoas. Então a gente tem que muitas vezes olhar o que mais que tem nesse banquete da vida, né? Que eu não estou olhando. E esse desfrute te leva a reconhecer todos os dias que a vida não é só sofrimento. Tem desfrute. Ah, você teve duras penas? Teve, mas existe recompensa. Né? Deus fala pra gente desfrutar de todas as coisas. Bom, é a principal ordem dele. Já no Éden, né? Quando ele busca, qual que é o verdadeiro desfrute, né? É a presença de Deus. Então, eu costumo, hoje mesmo eu dei uma aula do Clube Mulher de Cedo e falei sobre isso, que o desfrute tem que te aproximar de Deus. O desfrute não é fazer o que você quer. O desfrute, ele precisa ter duas coisas importantes, contemplação e gratidão. Então, eu estou desfrutando aqui do momento, um café com uma amiga. Nossa, eu sou assim, gente, eu aprendi a ser assim. Não é por causa que eu sou evoluída, não. É porque eu sofri tanto que eu pensei, não, chega de sofrer. Foi uma decisão. Eu tenho que começar a ver o lado bom das coisas do jeito que elas são, não do jeito poliana, entendeu? Então, tem coisa boa que eu posso aprender com os meus erros, com os fracassos que eu tive na vida, com tudo que deu errado, eu tenho que ser grata a isso. Agora, quando eu vou tomar um café com uma amiga, eu tenho que prestar atenção nos detalhes. Poxa, que presente ter uma amiga na minha frente. Que presente que Deus me deu dessa conexão. Esse que presente no momento. Então, eu tenho que decidir ver Deus no desfrute. Entende essa sacada? Perfeito. Eu tenho que decidir ver Deus todos os dias no momento de desfrute. Quer ver um momento de desfrute que a gente não presta atenção? É um momento que a gente está almoçando com a família. Ou tomando café da manhã com a família. Para um momento, você, Leoa, e observa. Observa, hoje eu fiz isso. Oi, conta pra nós. O Heitor ele tinha que estudar pra prova, né? O Eduardo Heitor. Aí o Heitor, mãe, eu tô demorando muito pra ler isso aqui, você me ajuda, porque tava horário apertado, eu te ajudo. Ele não, deixa que isso aqui eu leio. Ele começou a ler, e eu fiquei olhando pra ele. Naquele momento foi um desfrute, contemplando a idade. Sabe aquela fotografia que você quer gravar nas suas células? Aqueles 8 aninhos, lendo, né? Começando a se virar, se virando nas coisas, ele faz a própria tarefa. Esse momento não volta mais. Não volta. Isso para mim foi um desfrute, observar ele fazendo a tarefa, observar ele estudando. Sabe, de parar e prestar atenção. Eu gosto de olhar para os meus filhos e ficar parada, prestando atenção, agradecendo a Deus, como eles comem, como eles se vestem, sabe o que eles falam. Mas é de uma riqueza isso que você está falando, porque puxando o teu gancho, eu sinto que você tem mais para nos trazer em relação a isso. Você não acha que, em certa medida, o que foi que aconteceu? A gente perdeu a capacidade, na verdade, ela está em nós, mas a gente apagou ou a gente nublou a capacidade de enxergar a grandeza nas coisas simples. Por que a gente está esperando? A maioria de nós, algo de muito grande, eu não sei se tu está me entendendo, algo de muito especial, para perceber isso. Um restaurante que tem que ser diferente. Necessariamente, o sextou, o tal do sextou, é só na sexta, é só no final de semana, é só quando eu tiver essa condição financeira, é só quando eu tiver um cartão Ultra Black, é só quando... Por quê?
que é que tu sente de dizer para nós? Porque é valioso isso que você está dizendo. Isso também muda a tua vida. Você perceber tempo de mesa, lá em casa a gente não abre mão do tempo de mesa. Da Sem gente poder, celular, gente. da Tempo gente de mesa poder sem celular. conversar, exatamente, da gente poder olhar no olho, procurar saber como foi. Às vezes a gente não sabe como foi o dia, o que aconteceu na vida da nossa família. O que você acha? Onde é que aconteceu essa virada? O que eu vejo foi um processo. E, assim, vamos falar agora, estamos falando com as leoas, então eu vou falar a real de uma coisa bem importante aqui. Se você observar, essa geração, ela é o resultado do que você acabou de dizer. Uma mãe que dizia assim, não dependa de ninguém, você é independente, tem que seguir a vida. E aí nós, mulheres, fechamos o nosso coração. Nós somos grandes responsáveis pela mudança das coisas. Nós passamos a não olhar os homens com admiração, a não esperar mais nada deles, a criar a família com dureza, às vezes sem aquela docilidade, essa amorosidade, sem essa presença, porque nós estamos totalmente envolvidas em um monte de papéis para poder dar conta de tudo. E aí a gente não olha para dentro. Quem é a nobreza? Quem é na família que tem essa nobreza de olhar para dentro? É a mulher. Então, assim, já que eu estou falando com mulheres, eu vou trazer essa visão. Porque a mulher, ela tem que trazer dentro dela essa sensibilidade do amor. Eu tenho um capítulo no meu livro que é Para ler, você vai a comprar mulher também, viu, Leoa? cura a terra. A mulher pode curar a terra. Porque se a gente voltar para a nossa essência do feminino, as mulheres resgatarem seu feminino, elas vão resgatar o fluxo real, manifesto do Espírito Santo dentro das suas casas. Então, esse endurecimento do coração tem a ver com a competitividade acelerada, sim, tem a ver com o nosso mundo que globalizou, tem a ver com tudo isso, economia, com a sociedade que foi cada vez mais entrelaçando as redes sociais, tudo foi trazendo tanta informação, só que nós não estávamos preparados para tanta informação. Verdade. Então, a gente acabou se perdendo nas informações e o mundo das redes sociais, lá desde o Orkut, né, que foi uma das primeiras ali que realmente emplacou, e a gente foi buscando na rede social o quê? A autoafirmação. Então a gente esqueceu que quem gera afirmação para o nosso ser não é nem nosso pai, nem nossa mãe, é o próprio Deus. Nós nos afastamos da essência e buscamos o quê? Nós projetamos as nossas expectativas nas pessoas. Uau, gente, E aí, quando isso. você projeta suas expectativas nas pessoas, seja no teu chefe, seja no teu marido, seja nos filhos, seja numa amiga, não importa, você está projetando a expectativa nas pessoas. E na curtida, hein? Nossa, aí é que a gente vai, exatamente o que você está falando, a gente vai para um lugar... Busca agradar e quer o reconhecimento, quer ter certeza de que agradou. Ah, minha foto foi curtida, não foi? Qual que foi mais curtida? Você fica preso, o quê? No feedback do outro. Então, você está endeusando as pessoas. Quando você está preso na rede social, quando você olha o que fulano falou, o que comentou, o que não sei o que, né? Ou você está, por exemplo, nós que nos expomos bastante, vem uma crítica, você acaba teu dia por causa daquela crítica, então significa que a tua expectativa não está em Deus, a tua expectativa está nas pessoas. Então, nós nos afastamos da essência. E quando a gente se afasta da essência, a gente se afasta do quê? Do paraíso dentro de nós, do reino dentro de nós. Então, o grande convite de contemplação, quando a gente fala de desfrute, é voltar para casa. E, de fato, nós perdemos a nossa essência de mulheres que somos. Durante muitos anos, eu fui dura. No meu primeiro casamento, ele fracassou também por minha causa. Não posso dizer que foi culpa só do meu ex-marido, que é o pai dos meus filhos. A culpa foi minha também, porque, ao longo do tempo, eu endureci meu coração. Sim. E mesmo que ele tentasse fazer alguma coisa, eu já tinha... Tudo bem, eu estava machucada. Você estava ferida. Mas aí, o que a gente faz, mulher? Fecha, tô machucada, eu vou fechar. E eu tô me fechando com razão ainda. Com razão, porque ele tá errado. Eu sou a vítima, e quanto mais eu me fecho também para a minha verdade. Então, qual o convite? Cura. É a cura. Quanto mais a gente vai curar esse coração, mas o que fez com que eu me colocasse numa situação assim, onde tivesse um marido que me machucasse? O que tem meu aqui, né? Que a gente trabalha com constelação familiar, sabe que a gente traz dores do nosso sistema que está buscando de novo reviver padrões lá atrás, né? Do que aconteceu lá atrás. E eu descobri Tão visceral. Exato. E aí quando acontecem várias coisas na nossa vida que fazem com que a gente descubra, peraí, qual é o meu lugar nessa história? Quem sou eu? Aí você vai buscando os resgates. Foi o que aconteceu comigo, a duras penas.
né? Passei por uma situação muito complicada para que eu pudesse admitir que a única saída naquele momento era sair da relação. Né? Para mim era só a morte que podia me tirar da relação. O que aconteceu? Eu Nossa. quase morri. Você foi pro lugar de Fui morte. pro lugar de morte. O meu ex-marido quase me matou, literalmente. E aí, ali eu entendi tudo. E eu não julguei ele, porque para ele foi um ato de amor. É que assim, ó, eu não dou conta de dar o que você precisa, você não é feliz, você não está fazendo sua missão comigo, então eu vou servir do algoz para que você possa ter o que você precisa para sair da relação. Eu tive que constelar isso, enxergar o amor dele nisso, ele também teve que enxergar o meu amor nisso. Hoje a gente é amigo, hoje a gente conversa, hoje nossa família está estruturada, com tudo no seu lugar. Lindo, graças que lindo, a Deus. graças a Deus. Mas foi preciso suportar esse processo. Exato, só que percebe que esse sofrimento que a gente está buscando por pertencer ao mundo, esquecendo que a gente pertence a Deus, né? Que a gente já tem o pertencimento real. Você já pertence independente do que aconteça. Você não precisa da aprovação dos outros para pertencer. Esse sofrimento que a gente acaba atraindo na vida é justamente por não olhar para dentro. Eu fiz isso muito na minha vida. Então, qual é o convite, né, da vida? Volta para casa, volta para dentro, reconhece de fato quem você é, cura suas feridas, né? Lava suas feridas, cicatriza essas feridas, ressignificando suas dores. E quanto mais a gente lava a ferida, mais a máscara perde força. Nossa, e não precisa, é um libertador, meu Deus. Você pode falar das cagadas da tua vida literalmente sem medo de ser julgado, porque é real. É real, Né? exatamente. É você ser autêntico, verdadeiro e livre, né? Porque a pior coisa do mundo é você não poder ser você. Você tá num ambiente onde você tem que se comportar não sendo você. Você tem que estar não sei o quê, tudo buscando agradar os outros. Medindo, mensurando o que fala, como se comporta. É muito sacrificante. O que é claro, né? Sabendo que é diferente de você fazer qualquer coisa porque você quer. Porque daí é ego. O que a gente está falando aqui é de liberdade existencial. A gente não está falando do ego de faça o que você quiser, né? Vira a mesa, fala o que você quiser, ofende as pessoas. Não, não é isso. É assim, eu sou livre para ser eu, inclusive para não aceitar. Se coloca como véu e tudo que se coloca muitas vezes dentro dessas prisões da caverna que a gente vive nos traz interpretações que não são as ideais. Então foi muito bom você falar isso. Isso é uma coisa que a gente adora, vou te falar. Uma coisa que o cérebro adora é arrumar uma desculpa para fazer o que quer. Aí você diz, escutei lá da psicóloga isso. Não, cuida. O que eu tô te dizendo sempre olha para o profundo. É lá dentro, né? Lembrando, dentro do nosso inconsciente, a prática, tá? A nossa prática, o nosso comportamento, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente conta, aquilo que a gente lembra, representa 3%. 97% é o teu inconsciente. Então, muitas vezes você nem sabe por que está acontecendo, você está com dor, você está atraindo, né, alguma dificuldade na sua vida, você tem que ir lá curar isso, olhar para essas feridas. Reconhecer que parte minha que está atraindo um homem abusivo, que parte minha está atraindo humilhações, né? Migalhas na vida, que parte minha está atraindo tanta escassez, o que está acontecendo que está travando na minha vida em todas as áreas. E você vai ter que olhar sim, vai ter que olhar para a relação com a sua mãe, teu inconsciente, né? Para o amor que você tem que tomar pela vida que ela te deu, porque se não tomar, não consegue tomar da vida. Né? A pessoa que não consegue ser grata e receber o amor da sua mãe não consegue receber os presentes do universo. Não consegue receber da vida. A mesma coisa o pai. Se você não tomar o teu pai, você não consegue prosperar com velocidade, colocar energia no que você faz. Todos os teus antepassados, que é olhar para aquilo tudo e reverenciar, reconhecer isso aqui. Vocês já ouviram muitas vezes. A grandeza deles, a gente sempre trabalha isso, mas é muito bom você reforçar. E esse caminho de olhar para esse lugar, é o caminho que te faz ter clareza sobre como Deus atua na tua vida. Eu digo assim, é a porta se abrindo. É a porta se abrindo. Vou fazer uma analogia com essa jarra aqui. Imagina que essa jarra aqui seja Deus, onde ele tem uma fonte inesgotável, que nunca acaba. E aqui está tua mãe e teu pai. Ok? E aqui está você. Então, nessa relação aqui, o que vai acontecer? Se você toma dessa primeira fonte aqui, da terra, que é a tua mãe e teu pai, você está abrindo espaço para tomar diretamente de Deus. Ou seja, você reconhece o amor e a ordem que ele estabeleceu. Porque foi ele que disse, né? Que é o homem e a mulher que vão gerar a vida. Ele disse. Está escrito. Então, assim,
Ele condicionou desta forma. É sobre sim, é sobre seu pai, sua mãe, é sobre você ter o seu feminino e o masculino integrados dentro de você. Quando você se reconcilia com isso daqui, com essa verdade, você está se reconciliando com a verdade que Deus já decretou sobre a sua vida. Olha para isso daqui. E aí você aceitando essa fonte da vida que te disse assim, pode entrar na terra, eu digo sim para você, e a principal delas é a mãe, porque a mãe ficou 9 meses com você na barriga dizendo, Nossa. pode nascer, filha, pode nascer. Pode vir, Pode eu tô vir. nutrindo você. Exato. E essa fonte aqui, tá? Eu gosto sempre de dizer o seguinte, que a fonte, quando a gente se reconcilia com o pai e com a mãe, ela vem direta. Tá? Ela vem nessa direção. Por quê? Porque se for quem é mãe aí vai concordar comigo. Se os filhos crescem, você tem certeza que ele está com Deus está cuidando dele, você fica tranquila. Em paz. Então você é essa filha agora. Se você honra seus pais e começa a andar lado a lado com Deus, a tua vida prospera. Então, mas a honra é necessária. Sem honrar pai e mãe, não tem como você prosperar. Né? Isso eu não estou falando de convivência, né? Estou falando de honrar mesmo. De honrar. E tu já sabe, né? E ela tem que saber disso, que honrar não significa conviver com eles, mas ser grato de verdade, no profundo. Nível numa camada que não pode ser, e é importante que se diga, porque tem muitas pessoas que vêm constelar comigo, me dizem assim, ai, eu preciso que você me ajude a tomar meu pai e minha mãe, porque existe uma condicional. Eu Entendi. quero prosperar. Porque eu quero que tal coisa aconteça. Veja, é tomar por tomar, é honrar por honrar. Tudo mais vai nos sendo acrescentado por esse circuito que você magnificamente desenhou. Não sei como é que você pensa. Se eu vou constelar com Sheila, se você vem constelar com qualquer uma de nós duas e já vem com essa dinâmica de um certo movimento de interesse subliminar, não vai fluir. Não sei como é que você pensa. Perfeito. Quando você acorda pela manhã, a primeira consciência que você tem é estar vivo. Não é. Tem gente que acorda com as tarefas na cabeça. Sim. Ou ele acorda pensando, ah, meu Deus do céu, tem que trabalhar. Isso aí já é um decreto de que teu dia vai ser ruim. Agora, se você acorda pela manhã e diz, estou viva, obrigada, Deus, porque eu estou viva, é isso que você está falando. Eu tomo a vida pela vida primeiro. Ponto. Sou grata à vida. A partir disso, eu posso fazer qualquer coisa do meu dia. Isso é a vida inteira. Então, eu sou grata por ter nascido nessa família. Nasci. Pronto. Eu nasci, eu já tenho tudo para poder fazer melhor, viver, crescer, né? Crescer em espírito, crescer em verdade, graça, né? Nada disso. E aí, de fato, é aceitar o que é e ponto, sem condicionais, né? Ah, eu preciso fazer isso por aquilo. Aliás, a gente que é macaca velha, constelação familiar, a gente olha para isso, não, primeiro vamos ensinar o básico. A gente tem que voltar para o básico. Voltar às casas. E detalhe, tá? Eu vejo constelador, né? Muitas pessoas já experientes que têm essa postura, de buscar ajuda nessa postura. Quero olhar para isso. Primeiro que quem vai dizer para onde você vai olhar é a constelação. E o constelador, não você. Sem dúvidas. Você vai trazer só a sua dor. Né? Essa é a premissa. Senão você vai tomar conta da tua constelação e não vai fluir. Exato. Esses dias eu estava em Florianópolis. Olha o controle. Eu estava em Florianópolis, não adianta. Quando a gente entra na nossa dor, a gente às vezes cega o conhecimento. Uma ex-aluna minha chegou para mim, Sheila, eu tenho uma coisa para constelar, mas eu não sei se é constelável. Achei muito bom. Quando ela falou aquilo, eu já sabia que não era. Só pela pergunta dela, a alma dela já sabia que não era. Mas tudo bem. Eu falei, fale. É que eu queria constelar os excluídos do meu sistema. Ah, é? Por quê? É porque eu sinto que atrapalha meu irmão, que atrapalha não sei o quê. Ah, entendi. Então, o teu conhecimento está querendo fazer você abrir uma constelação para o seu sistema, para você salvar o sistema? Né? E isso é constelável? Ela, não. Ou seja, ela mesma já entendeu que não poderia constelar uma coisa assim. Lembra, você vai olhar para os excluídos a partir do momento que a constelação pede, não que você está pedindo. Se toma muito cuidado com os recursos que a gente tem. É fluido. Presta atenção, um médico que tem um bisturi, tem todo equipamento, ele não vai fazer cirurgia só porque ele tem equipamento. Boa. Tem que fazer somente quando é necessário. E o bom médico, o bom cirurgião, ele evita a cirurgia. Ele vai ajudar. É o último recurso. E esse é o mais confiável de todos. É aquele que não está preocupado com o dinheiro. Então, entenda uma coisa. Os recursos estão aí para ser usados quando necessários. Inclusive, a constelação se faz quando necessário. Não é toda hora, não, gente. A gente não está nem incentivando vocês a ficar toda hora constelando. Não, nem pode. Não é muleta, não é bengala. Porque a gente precisa ter discernimento. Foi uma palavra que, para mim, definiu esse nosso papo. Dentre outras tantas, mas... discernimento, acho que... Eu não sei se você faz isso, Sabrina, mas quando a gente tem conhecimento, bastante conhecimento,
eu gosto muito de me perguntar, inclusive sobre isso, tá? Porque quando eu não tô bem, não tô bem por algum motivo. Eu vou em oração, eu vou pra oração e pergunto, Deus, o que que eu preciso fazer pra ficar bem? Sim. Aí às vezes, ele mesmo me diz, né? Tipo assim, vai fazer uma constelação. Aí eu já entendi que é pra fazer uma constelação. Então tá. Aí eu pergunto pra Deus, com quem? Boa. Não é nem sobre fazer ou não fazer, é com Com quem. quem? E eu me lembro que esse tempo atrás aconteceu isso, faz uns 2 meses, e eu peguei que tinha que constelar um tema, e eu assim, Deus, eu preciso constelar, me manda alguém. E aí, 3 horas da manhã, eu escutei um nome, pum. Pessoa que eu nunca constelei na vida, mas tinha um sentido. Eu marquei com essa pessoa e fez todo sentido, sabe? Tipo, tinha que ser ali. Era ela, Era tinha que ser ela. ela. Então, assim, Perfeito. ó, tanto é que eu digo para os meus clientes, não fidelizem a mim. Sim. Por mais respeito que vocês tenham, eu acho lindo, admiro, né? As pessoas não têm que ser fiéis a uma pessoa. Não me endeusa, não. Seu Deus é outro, né? Nós somos aqui apenas instrumentos. Então vai ter hora que você vai precisar ir para um recurso. A gente estava falando aqui, Sabrina trabalha com as leoas, eu trabalho com as mulheres de seda, né? A gente É, tem trabalhos que são conciliáveis, porque a mulher tem que trabalhar e se trabalhar. A gente estava falando sobre isso, que a gente tem que cuidar com a nossa agenda para poder as nossas alunas poderem ir nos dois nos eventos. dois eventos. Porque tem que entender que o jeito da Sabrina trabalhar vai ser diferente da Sheila, vai ser diferente de outras colegas E que a gente tudo é tem. valioso, né? Perfeito, a gente tem que ir lá se curar. Aí, às vezes, Exatamente. teu coração te chama para ir para um lugar, depois teu coração te chama para ir para outro. E a gente, importante, eu sempre digo que no universo da cura não existe concorrência. Quanto mais pessoas se levantam para ajudar os outros a crescer, se desenvolver e a serem eles mesmos, melhor. Perfeito. Eu Né? sempre acreditei nisso. A gente tem que somar sempre forças. Né? Não é subtração, né? Pelo contrário. Nosso modelo não cabe mais num cartesiano, tudo ou nada, ou isso ou aquilo. A gente precisa se desprender disso, né? Gente, mas que maravilhoso esse papo! Nossa, eu já quero um bis, porque tem muita coisa ainda, vocês não têm noção. A gente não percorreu nem 5 páginas do livro de Sheila, nem 5, né? Mas eu deixei o campo fluido e ela falou muita coisa que você precisa ouvir nesse podcast. E tem um momento do podcast que a gente ainda libera mais esse campo e que você vai trazer a mensagem que vem no seu coração. Algo que está pulsando em você agora, nesse tempo presente, e que você sente de falar para o público que vai acessar esse conteúdo, que é o público certo, são as mulheres certas. É verdade que o podcast começa com mulheres, mas tem homens que estão se interessando, isso é fantástico. Muitos maridos que começam, inclusive, a perceber: nossa, eu preciso ir com ela. E tem acontecido muito esse movimento dos maridos me procurarem para dizer: eu preciso entender mais dessa constelação. Sabrina, eu posso também constelar contigo? E a gente faz uma análise se é possível, se é o caso, ou se eu referencio uma outra profissional. Mas que mensagem vem no coração dessa mulher virtuosa, dessa mulher de seda que está aqui na mesa comigo? Que lindo. Sabe que você foi falando isso, eu fui acessando. Sabe qual é a imagem que me veio? Chuva. Então, eu quero que vocês que estão aí ouvindo, imaginem na chuva. Se perguntem, será que vocês têm se escondido da chuva? O que é a chuva? Pensando no sentido prático, pensa numa chuva gostosa que você vai tomar um banho de chuva. O desfrute da chuva. Quantas vezes a gente foge disso? Fazendo uma analogia, a chuva é a sabedoria. Então nós precisamos nos associar a isso, a buscar esse banho de chuva da sabedoria. A gente vai se molhar, vai exigir da gente. Só que também existe um desfrute dessa sabedoria. Então, a cena que me veio foi das mulheres brincando na chuva. A gente precisa se unir nessa sabedoria. Permitir que essa chuva de prata de sabedoria, que essa chuva de prata de amor, essa chuva maravilhosa que Deus emana para nós, seja através das convivências, seja através de um podcast, seja através de uma live, seja através de uma oração na sua igreja ou em casa sozinho com a sua família, do convívio familiar. A gente precisa acessar essa chuva, desfrutar dela, viver esse amor que não é romântico, é realista. É reconhecer nas coisas até difíceis da vida que tem amor. É reconhecer na sua mãe que a duras penas, né, te deu a vida e te amou muito. Existe amor. Isso é uma coisa que é determinante. Toda vida vem com amor, porque toda vida vem com Deus. E Deus é amor. Então não duvide do amor da sua mãe, do amor do seu pai, independente do que tenha acontecido lá atrás. O essencial do amor é o genuíno amor de Deus que ela trouxe para a terra através do ventre, através da conexão, da concepção. Né? Teu pai é tua mãe.
Então, esse banho que nós temos que tomar é voltar a, de fato, desfrutar desse amor, o amor da vida, né? O desfrutar todos os dias. Então, pensa assim, como que você pode aproveitar mais o seu dia, agradecendo e contemplando por tudo que você aprende, por tudo que você pode fazer, desfrutar com as pessoas que você ama. Então, se a gente puder resumir aqui essa questão do discernimento, né? Então, que o discernimento seja a graça sobre a sua vida, que você busque isso. Deixa de buscar discernimento, pede para Deus discernimento sobre decisões. Talvez o teu casamento esteja numa fase difícil. Não toma decisão sem discernimento, né? Busca lá no seu íntimo. Eu acredito demais no casamento, por isso que eu casei de novo. Eu digo que eu não sou referência, né, de alguém que, né, se divorciou, então vou trabalhar pelo divórcio. De jeito nenhum. De jeito nenhum. São pouquíssimos os casos como o meu que foram necessários acabar. Então, busca discernimento no seu coração, o que você precisa fazer. Busca discernimento em relação aos seus filhos, o que eles precisam de você. Será que eles precisam da tua dureza? Ou será que talvez o teu filho adolescente esteja precisando de um olhar, de um carinho, de um abraço? Ou a criança que precisa apenas de um carinho, botar para dormir. A presença, às vezes você está ali querendo fazer outras coisas e não está ali de verdade. Então, o desfrute da vida requer presença. Eu estou inteira aqui agora. E quando você está inteira e você pede discernimento neste lugar, acredite, o discernimento vem. Ai, Deus. Olha, gente, eu não disse que vocês iam sentir o perfume de Deus, a presença do Espírito Santo aqui presente, porque Sheila ela se permite que o Espírito Santo possa invadir o coração dela e transformar aquilo que ele quer trazer para nós através das palavras. Você vai seguir, você vai curtir, você vai beber dessa fonte. E eu queria que você falasse tua rede social, minha amiga, que você falasse um pouco do livro. Logo mais, eu sei que ele vai ser lançado quando? E esse podcast, ele é incrível, porque nós vamos estar velhinhas e a gente vai, olha lá, amiga, aquele dia que a gente sentou. E é incrível isso, né? E os nossos netos vão olhar e dizer, nossa, aquelas duas, elas estavam ali falando sobre esse assunto tão óbvio hoje. Que eu espero que seja, né? Porque é assim que eu vejo, Amém. né? Que seja... E olha, elas já falavam sobre isso, engraçado que a atenção delas já estava voltada para isso. Então, fala pra gente, como é que a gente vai encontrar o livro? Como é que a gente fala mais contigo? As meninas querem saber mais do seu trabalho. Pode deixar tudo aí, a gente vai pôr na descrição, mas eu queria também que você falasse, porque tem gente que quer já pegar mais executoras como nós e já quer entrar em contato, já quer falar com você. Legal. Então, minha página no Instagram é Sheila Ortiz, SH, né? Não tem C, SHILA, Ortiz com Z no final, @Sheila Ortiz. YouTube também, Sheila Ortiz, tem bastante conteúdo no YouTube legal. Ótimo. Dá pra maratonar. Aliás, o meu Instagram é o YouTube. O que tem de conteúdo, tem gente que maratona os vídeos, porque realmente é muito rico, conteúdo, tá? É muito rico. Eu entrego de verdade. E as lives que ficam gravadas também tem muito conteúdo. O livro, o título é Como Ser Mulher de Seda, se o mundo te exige ser de aço. Ai, Deus! Nossa! Esse livro é excepcional, a gente vai fazer o lançamento dele. Pior é que eu não lembro da data agora do lançamento. Vai ser o lançamento digital, vai estar no meu Instagram. Lançamento digital primeiro, a gente vai entregar esse livro num evento que dá tempo de entrar ainda, que é o Mulher de Seda, presencial aqui em Alphaville. Vai ser um dia surreal mesmo. De cura. Vai ser uma versão especial por conta do livro. Daí no dia 26, quem participou do Mulher de Seda ganha o livro no dia 26, no dia seguinte. Olha que maravilhoso. Autografado daí, né? Então é justamente para quem tá ali dentro. E aí depois é que eu vou fazer o lançamento dele impresso. Mas esse livro, Sabrina, ele foi consagrado a Deus desde o primeiro momento, né? Cristo comigo o tempo todo. E ele tem tantos exercícios dentro que se a pessoa ler o livro e levar a sério o que eu tô trazendo para parar e fazer o exercício. Parar, tem áudio, tem, né, com hashtag, né, com mas diz o QR Code, tem áudios, tem presentes, para que você, aliás, o áudio ele é um ponto ápice do livro, porque é um áudio de um momento mesmo de cura, e você tem que fazer várias coisas no áudio, é bem top, assim. Ai, fantástico, porque em regra, a gente vê hoje a utilização dessas tecnologias mais em vídeo.
E é em áudio. Adorei. Aí você vai sentir tudo, viver tudo aquilo, chorar horrores, dançar. E volta pro livro. E volta pro livro. E daí você volta com o coração mais aberto ainda para poder viver a próxima fase do livro. Então, assim, ele tem fases, é uma reflexão. E foi muito legal porque é uma desconstrução minha, no sentido assim, ó. Eu sou da área acadêmica, como eu te falei, eu era CDF certinha. Então, eu não escrevia livro porque eu tinha uma crença de que eu tinha que fazer referente não sei quem. A BNT. A BNT. Aí, eu tinha tanta crença que eu tenho que fazer... demora demais escrever livro. Vai demorar 4 anos. Sabe o que aconteceu? Eu escrevi o livro em 2 dias. Nossa! Porque é um livro de conteúdo sério, é um curso que já existe. Eu Sim, transformei você já ele. tinha. Uhum. E assim, ó, aí eu me dei conta de algo. Cara, a referência sou eu. Por quê? São 20 anos de profissão, mais de 20 mil pessoas atendidas diretamente, fora todos os cursos que eu fiz. Então, assim... Todas as formações, todo livros, o tempo dedicado. Tudo, formação, tudo é demais o que eu tenho. Se eu ficar citando toda pessoa que eu li, vai ficar um saco esse livro. Vai. Aí eu Cansativo, pensei, né? eu pensei, quer saber? Não vou citar ninguém. Gente, vocês entenderam. Por isso que o livro é uma experiência. Legal. É uma experiência. Vai lá, se diverte com E a ele. verdade é que a gente tá precisando dessa experiência. E chora. Vai chorar muito. Gente, já tô ansiosa. Vai sentir, vai viver, vai conectar. É de um curso, do curso Mulher de Seda. Então, ele é a versão livro desse curso. Muito bom. Vai ser muito legal, tá? E aí, convido você a... assim que tiver nas bancas, tem que ter lá. Ou quando tiver o lançamento online, já baixar o teu. Elas são muito espertas. Elas vão ficar ligadas. São leoas, né? São leoas. E elas entendem a força do bando. Elas entendem que não se faz sozinha absolutamente nenhum movimento potente, transformador. E que, sim, a nossa solitude, os nossos momentos conosco são fundamentais, mas que é gostoso, tá assim, ó. Tá assim, visitando muitas tribos, visitando muitos conhecimentos, experienciando o mundo. Isso é fantástico, porque é muito pequeno a gente ficar ali. Às vezes, é exatamente o que você falou, dentro daquele contexto, dentro daquela realidade. Então, a gente vai super amar estar com você nessa leitura, nesse movimento de cura. Aí, falando um pouco do meu trabalho, então eu trabalho com mentoria, né? A constelação individual só dentro de mentoria, não faço mais. Mas, uma vez por mês eu faço workshop. Excelente. Aí, esse workshop, ele é de 2 formas, ele é híbrido. Então, ele é online e presencial. Então, às vezes, eu quero constelar, mas não posso ir até Alphaville. Aí, dá para constelar onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, principalmente as pessoas de fora. Sim. Aproveite esse momento para poder utilizar os representantes que estão ali, né? E fazer essa constelação mesmo à distância. E funciona super, porque dá para a gente ter uma visão ampliada. A gente faz aqui também no Instituto. E é muito gostoso, porque você está de casa, você está ali no seu conforto. Perfeito. E você pode enxergar aquela cena que muitas vezes você, numa constelação com bonecos ou utilizando outra ferramenta, não consegue sentir de forma tão palpável, né? Verdade, verdade. Gratidão, Obrigada. Minha amiga. Gratidão, Estamos gratidão. juntas. Agora eu que seguro na sua mão. Muito bom estar com você. Que tempo de mesa precioso. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Que Ele esteja sempre assim, coladinho com você, por onde quer que você vá. Tem muitas coisas que eu vejo que vão se revelar e acontecer para você. Esteja pronta, porque é extraordinário. Amém. Que Deus multiplique as suas obras e abençoe você, seu legado, toda a sua família. Eu estou muito feliz e, como eu sempre digo, juntas somos mais leves. Beijo para você. Obrigada. Juntas somos mais leves, hein, mulheres? Um beijo, Leoa. Fica com Deus e é exatamente isso. Até o próximo episódio. Não esquece, curte, comenta, compartilha. Fica de olho em todas as novidades, em tudo que está acontecendo, porque você é uma mulher esperta. Então, até o nosso próximo episódio.